Bem, bom dia. Hoje, no dia 28 de junho de 2025, estamos continuando a leitura do livro Alma Humana e hoje quem fará a leitura será a Cíntia. É interessante que no livro antigo, né, nós estamos na página 135, mas no livro novo, na edição nova, é na página 137, né? Então, quando puder, Cíntia, por favor. Eu vou fazer a leitura antes do Sim, verso. desculpa, o verso, tem razão. Isso. Então, é um poema do João Ramon Jimenez, que tá nas festas cristãs, e fala sobre essa época de São João. Então, eu não sou eu, sou este que vai bem ao meu lado sem eu vê-lo, que às vezes sinto e que às vezes esqueço, que se cala sereno quando falo, que perdoa, tão doce quando odeio, que passeia por onde não vou indo, que ficará de pé quando eu morrer. Tradução de Ruth Salles. Obrigado, Márcia. O último parágrafo aqui, então. É, quando Purdon Martin tentou identificar diferentes estados de consciência a partir da experiência clínica, ele indicou 4 categorias. Considerando certa margem de erro, ele diz: podemos dividir os estados de consciência observados em nossos pacientes em 4 grupos. 1. A condição habitual em que a pessoa compreende e reage a estímulos psicológicos e indica, por meio de seu comportamento, que tem consciência de seu ambiente, assim como nós. 2. O sono, uma condição de inatividade da qual ela pode ser despertada e reassumir seu estado habitual. 3. O estado de consciência no qual ela parece estar profundamente adormecida, mas não pode ser despertada à consciência habitual. E 4. O estado muito menos comum, ou um grupo de estados, no qual o paciente está acordado e ativo, mas durante o qual dá evidências de que não está completamente ciente de si mesmo e de suas ações, das quais ele não se lembra depois. Quando observamos essas 4 categorias, podemos excluir o quarto estado das presentes considerações, porque ele é patológico. Em si, é muito complexo e interessante, mas não se inclui entre os estados habituais de consciência. Purdon Martin, por outro lado, não inclui a condição de sonho em seu esquema. Ele simplesmente diz: sonho é uma alteração do estado de sono. Não é correto confundir esses dois estados de consciência, porque as experiências durante o sonho são diferentes das que temos quando estamos dormindo. Sob condições normais, não trazemos lembranças do sono, ao passo que frequentemente nos lembramos dos sonhos e podemos nos referir a eles. Portanto, podemos dizer que existem 4 estados diferentes de consciência, sob condições normais. 1. Consciência diurna habitual. 2. Consciência de sonho. 3. Consciência de sono. 4. Consciência de sono profundo. Portanto, podemos deduzir que não existem limites rígidos entre essas 4 condições, mas mudanças graduais conduzem e retornam de uma à outra. Devemos ainda entender que não é possível ir do primeiro ao terceiro estágio sem antes passar pelo segundo. O sonho é a ponte sutil entre sono e vigília.
De maneira semelhante, passamos pelo sono superficial antes de entrarmos na condição de sono profundo. Cada um dos quatro estados de consciência contém a possibilidade de transformar-se em condição patológica. Por exemplo, quando uma pessoa torna-se tão eufórica que passa a não levar em conta as realidades da vida, mas vê a si mesma como o ponto central de toda a existência. Sua consciência é muito mais ampla e clara que a consciência de vigília habitual. Chamamos esta condição de mania ou desordem maníaca. O oposto desse estado é a depressão ou desordem depressiva, na qual o campo da consciência diurna é consideravelmente estreitado e o pouco que resta de autoconsciência é acompanhado por profunda melancolia. O estado de sono pode também transformar-se em condição patológica. Algumas pessoas, por exemplo, parecem ter acordado pela manhã, mas ainda permanecem adormecidas para a consciência do próprio eu. Continuam dormindo e inconscientes. Aqui na nota de rodapé 59, essa condição corresponde ao estado 4, como descrito por Purdom Martin. Ainda que estejam despertas em alguns aspectos de suas vidas. A condição de sono profundo pode se tornar o estado patológico do coma e, finalmente, levar à morte. Descobrimos o espectro da consciência. A partir da luz da consciência de vigília, passamos através do mundo colorido dos sonhos que conduz às sombras do sono e, por fim, à escuridão do sono profundo e do coma. A importância dessa discussão está no reconhecimento de que a consciência não é uma dimensão simples, mas um mundo vasto com diferentes estágios. Portanto, concordamos com a recente declaração de Hallowell Davis, aqui na nota de rodapé 60, que afirmou: a consciência não é tudo ou nada. Certamente, ela pode ser graduada. Percorre todo um caminho desde o coma, em um extremo, ao nível onírico, do cochilo ao estado alerta, à vigília, à plena atividade, ao pensar criativo, à hiperatividade e talvez à ansiedade. Bem, tem alguma pergunta, alguma observação sobre essa parte? Interessante porque o autor é um neurologista, né? Então ele faz uma observação, o autor que eu digo, o Purdom, é um neurologista, né? Então ele até inclui aqui nos estados de consciência, ele inclui esse estado patológico em que a pessoa está presente, mas não está presente, quer dizer, está acordada, mas não está presente, né? E aí o autor aqui, o Carl Koenig, ele chama a atenção de que o Purdom fala que o sonho uma alteração do estado de sono, né? E na realidade ele fala que é diferente, porque ele lembra uma coisa, ele vai chamando a atenção para algumas coisas interessantes, né? Nós não lembramos do sono, nós lembramos quando lembramos de sonho, né? E antes ele já tinha falado, né, que existe, mesmo na inconsciência, como nós falamos, existe muita coisa acontecendo, né? Então, esse aspecto é interessante e ele chama também a atenção disso que tudo pode se tornar patológico, né? Uma pessoa muito autocentrada e num processo de euforia, ela deixa de perceber a realidade, porque ela expande a consciência a partir de si, e o depressivo fecha, né? Ele é como se fosse um enclausurar-se, né? E também ele pode, como ele fala, o estado de sono pode chegar até uma questão patológica, né? Que seria até o coma. Então é bem interessante esse espectro grande que tem na nossa consciência. É bem importante, assim, como ele fala, né?
Mas a Marta queria falar, depois a Márcia. É, assim, eu acho que a gente precisa levar em consideração que, com relação ao sono, nos últimos anos foram feitas muitas descobertas com relação às ondas, né? As ondas É, sim. cerebrais e tudo. E aí, uma pergunta que eu queria fazer é: ele fala que o coma está em sono profundo, né? Uhum. Mas assim, o sono profundo, ele é o sono mais reparador que tem. É, E aí não é, fica uma uhum. discordância, porque se a pessoa está no coma e não consegue, é, como é que fala? Ela está num estado ruim, Uhum. como que esse sono reparador não está dando conta, né? Será que não seria um estágio intermediário? Não sei, não sei. É, pode ser que seja. Vamos ver quando que ele escreveu esse livro. Só lembrando, quando que ele escreveu esse livro, como você falou, tem muitas pesquisas depois que mudam os nomes, né? É que para nós aqui, essa primeira, aqui ela aparece com 2006 e a publicação no Brasil, né? É, Mas o Cavalcanti morreu em 966, ele faleceu em 66. Então, essa aham, obra é mais antiga do que é isso, mais né? antigo, né? E aí eu entendo que você fala, e para ele, quando você fala do sono rei, né, que tem essa, que é o sono mais profundo, mas ele é um profundo, como o próprio autor aqui fala. O sono é uma condição de inatividade, o autor que eu digo, Portal, né? Da qual ele pode ser despertado e reassumir o seu estado habitual. É a segunda colocação que o Purnam faz, né? E que hoje nós falamos que tem esse sono profundo dentro deste sono. Aqui, o que eu entendo que o Kalkman coloca é um sono onde você não consegue ser despertado. É um sono tão profundo que é o coma, né? O estado de coma é um estado em que você não demora muito. Você pode sair do coma, evidentemente, mas não é como no nosso sono de todas as noites, que você pode até dormir profundamente, mas você acorda, né? Se você mexer, né, na pessoa, você acorda, a pessoa acorda. O coma é um estado diferente, é um estado patológico, né? E que pode, inclusive, levar ao cessar de todas as atividades e chega até a morte. Então, esse sono profundo foi bem observado por você. É uma observação que não corresponde, na realidade, aos estudos atuais desse sono profundo que nós falamos, né? Mas o sono mesmo é esse estado em que, o coma, né? É o estado em que não tem uma consciência. Uhum. Então, o sono, mesmo a pessoa dormindo muito bem, se você beliscar ou coçar, fazer uma coceira no corpo, assim, né? Passar uma pena, aquilo, a pessoa acorda. No coma, a pessoa não tem essa condição. E mesmo o coma já tem vários níveis, né? Hoje em dia também tem estudos do coma, em que você tem um coma mais superficial até um coma bem profundo. É, Então, porque tem são, até o coma induzido, né? Que é uma coisa totalmente sim, controlada, né? sim, né? E depois O, também tem a sonoterapia, né? Que foi uma época que ficou muito famosa, que era pessoas muito ansiosas e que você induzia ao sono, né? Mas tudo isso aí é medicamentoso, né? Ele aqui é bem interessante porque ele está falando de uma situação que ocorre na vida, pelo menos na descrição que vem aqui do Purdom, olhando para os seus pacientes, mas que o estado, né, de consciência, ela está vinculada aqui ao processo de vida. Quando nós falamos de coma induzido ou sonoterapia, aí nós estamos falando de uma indução com substâncias, né? Que não é uma coisa que flui naturalmente. Mas boa observação, realmente, né? ontem eu É, é, assisti um podcast, ah, Sono, Cognição e Espiritualidade, com o hum, doutor Geraldo Lorenzi, que é uma referência em sono hoje, né? Ele é do INCOR, ele é professor, é um pneumologista que é da área de sono da USP, ele é bem respeitado no meio do sono. E foi um podcast que foi gravado em maio. E é lógico, tem algumas considerações assim que a ciência ignora a parte espiritual, né? Mas é muito interessante. Eu vou mandar para você, Ronaldo. Se isso, você por achar que é favor. interessante, põe no grupo
Põe no Eu, grupo, assim, sim, achei muito, com muito, muito certeza. legal. Vou colocar no grupo, que é uma referência, né? Para a gente É, ampliar o conhecimento aí, sem dúvida. Muito legal, tá bom? obrigado, Marta. E a Márcia queria completar, fazer alguma pergunta? Parece que outra pessoa levantou a mão, depois abaixou, não vi. Mas Então, tudo eu, bem, na Márcia. verdade, gostaria de voltar um pouquinho ali na página 136 e na 137, aonde houve já uma explicação, mas eu gostaria, se possível, ouvir novamente sobre o fio de Ariadne, e na 137, aonde ele faz referência no parágrafo acima onde começamos, sobre valores morais e convicções significativas que vieram à tona durante a noite. Como se dá esse processo? Eu, Márcia, você que leu do Fio de Ariadne, porque eu não estava presente nesse, você pode ajudar aqui a Márcia Sim, eu nessa. fui, eu fui falando que Ariadne, que existia o labirinto e que tinha o Minotauro, né, esse ser no labirinto e que ninguém conseguia chegar até ele, né? Então, um herói grego recebe da Ariadne, que era filha desse ser, um fio que era invisível que o leva até o centro desse labirinto e a partir desse centro ele mata aquele ser, só que as pessoas não conseguiam chegar no centro, nada, e acabavam se perdendo e eram mortas por esse Minotauro. E aí, quando ele chega até o centro, ele mata e ele consegue voltar porque ele volta guiado pelo fio Olha, eu acho nesse lugar. que, olhando aqui o texto, né, o que ele quis dizer é que ele fala do eu conhecedor, né, quer dizer, o eu que Isso, tem a consciência de si. E que, isso, na realidade, na nossa mente, né, nós vivemos num labirinto de conhecimento, de sentimentos, né? isso, Então, se nós pensarmos, olharmos o pensar, e por isso que o Steiner chama a atenção para um pensar educado, né? A educação prática do pensamento, porque se nós olharmos o que durante o dia, de repente eu paro para perceber um pensamento que eu tenho, ele vem de um pensamento inacabado, que vem de um outro pensamento inacabado, muitas vezes, né? Se nós fizéssemos com os membros o que nós fazemos com a mente, nós vamos cair em estafa rapidamente, porque o nosso pensamento vira, vai de um lado e vai para o outro, né? Então, isso é um labirinto. E aí, esse eu conhecedor, como ele chama aqui, o autor dá esse nome, eu não me lembro agora quem é esse autor, se é o Purdon também. É o Purdon, né? E ele fala desse eu conhecedor, que seria esse que tem o fio de Ariadne, quer dizer, essa possibilidade de entrar e sair do labirinto. sim. Né? Acho que é isso que é. A gente até fez uma referência ao cérebro, né, como um labirinto, né, Sim, também com as quase como um circunvoluções, né? labirinto. Isso. Isso. E que esse termo, né, do fio de Ariadne também é usado sempre como uma metáfora para essa questão da consciência humana, né? Uhum. Ele traz essa referência em alguns estudos sobre essa fio que nos chama de volta, né, para essa consciência. Vou mostrar. Existe até um livro escrito por uma psicóloga, né, antroposófica, que chama O Fio de Sim, Ariadne, né? É isso. justamente um livro que fala dessa. Mas tinha uma outra pergunta da Márcia que era sobre a questão É, moral, não é? Onde que está essa isso. parte? Na 137, um parágrafo acima da onde iniciamos a leitura hoje. Bem no Tá. final do parágrafo. Sim. O que acontece é que quando nós dormimos, a nossa consciência, né, vai para um outro espaço que não é a consciência vígil. Senão nós não estaríamos dormindo, estaríamos acordados. E para onde vai essa consciência? Ela vai realmente no contato com, ela entra nas esferas espirituais, onde ela tem contato com os seres de hierarquias superiores. E esses seres são os que detêm os valores morais do ser humano.
Então, muitas vezes, a gente pode até perceber isso, que às vezes você está tendo uma atitude que não é adequada, e depois de uma noite de sono, às vezes a pessoa acorda com uma consciência, eu preciso corrigir isso, eu preciso mudar isso, eu não devo continuar mantendo essa estrutura, né? Então, nós temos aquilo que é uma expressão bastante interessante, que é em termos de desenvolvimento, quando eu vejo uma coisa na vida, seja externa ou interna, uma pergunta muito importante que nós fazemos em estado de vigília é: será que eu moralmente e eticamente sustento isso? Mesmo que não seja eu que estou fazendo, né? Às vezes eu faço parte de um grupo do qual eu comungo com as ideias, a ideologia, mas de repente alguém desse grupo faz uma coisa que não é adequada. Embora eu esteja participando desse grupo, eu conscientemente posso dizer: isto eu não sustento moralmente, né? Ou eticamente, né? E isso já existe na vida comum, mas quando eu realmente vou para o mundo espiritual e levo as experiências o mais conscientemente possível, né? Por isso que nós fazemos a retrospectiva do dia à noite, para poder olhar os fatos e dessa forma nós entregamos para o mundo espiritual aquilo que nós vivemos, né? E vamos ter respostas. Toda noite nós temos respostas, é que nós não estamos acordados para isso. Nós estamos tão focados na vida prática e muitas vezes saltamos da cama direto para começar o dia sem ouvir o que a noite traz. Mas se nós ouvíssemos, nós vamos ter um grande guia, nós com certeza teremos um grande guia, que são esses impulsos, os valores morais que recebemos todos os dias pela manhã. Agora imagina numa situação onde as pessoas dormem pouco cada vez mais ou dormem, precisam de dormir com medicação, né? Não é um sono tão natural quanto o outro, e de manhã já toca o despertador, você já pula da cama, nós não entramos nós entramos num ciclo vicioso da vida prática e não percebemos aquilo que vem da noite. Então, sempre nos nossos cursos, né, antes de começar a palestra, nós sempre perguntamos: tem vem algum recado da noite, né? Qual é a colheita que nós fazemos da noite? Fazemos essa pergunta sempre para os alunos, né? Isso pode vir na forma de um sonho ou pode vir na forma de uma percepção. A pessoa às vezes dorme com uma preocupação e no outro dia ela acorda tranquila ou com uma ideia de solução, né? Porque vem por causa desse sono. Então, por isso que podemos dizer que é interessante essa pergunta que a Márcia faz, que nos mostra que no estado de sono nós não perdemos a consciência, né? É um outro nível de consciência, porque senão nós não teríamos esse input moral que nós podemos ter todas as manhãs, né? Essa complementação. E por isso que ele também fala desse estágio, né? Que você tem a consciência de vigília, a consciência de sonho, que é uma consciência onírica, né? Mas tem muitas coisas do sono, da consciência diurna, até o sono. E quando nós acordamos, nós trazemos tudo isso, né? Então você mantém um ciclo, né, da consciência. Mas fica claro que isso são graus diferentes, ele até usa aqui no final desse capítulo, né? A consciência não é uma dimensão simples, mas um mundo vasto com diferentes estágios. E numa visão materialista, você fala: dormiu, está inconsciente, não tem nada acontecendo ali. Tem muita coisa acontecendo. Na realidade, nós consolidamos o aprendizado do dia à noite. Nós vivemos muitas coisas durante o dia, mas nós consolidamos o aprendizado às noites. Eu, eu, E Márcia, eu, sim. esse assunto me chama muita atenção, porque eu tenho sonhos muito vívidos. Um deles já me levou para a Índia, pela, e o outro, esta noite, foi bem interessante, que já é a segunda vez que é o mesmo sonho. Eles se repetem algumas vezes. E esta noite foi estude o Tao Te Ching. Hum, Estude Lao Tse, era isso, o sim. sonho.
E É, é a segunda vez já, porque alguns anos atrás eu já tive este sonho e eu não estudei. Agora eu tive novamente. Então, vou acho ver que é se bom dessa você vez eu escutar. estudo. Essa vez eu vou ver se eu estudo. É, isso quem tem é muito interessante, né? Às vezes você tem uma atitude, um procedimento que você faz normalmente, né? Ou com relação a um paciente, ou com relação a uma aula, ou seja o que for. E de repente você acorda de manhã com uma ideia, faça isso, assim como você comentou, Márcia. E nem é muitas vezes você está escutando uma outra voz. Essa consciência sua traz essa imagem. Aborde desta forma a questão, né? Sim, E é sim. interessante ouvir, né? Porque realmente aí tem um caminho que pode abrir muitas portas, né? E Você é aí eu ligado percebo muito isso. você já era ligado a esse caminho ou não? Sim, porque eu sempre sonhei muito e eu anoto, comecei a anotar depois de um determinado tempo, a anotar meus sonhos com as datas, justamente porque eles têm recados muito preciosos. Tem os bons e tem os ruins também, aqueles que me envergonho de dizer, mas tem aqueles que são muito, muito significativos, como este do Tao Te Ching, do Lao Tse, que, né, mesmo, é a segunda vez. E então hoje eu já, quando acordei, já anotei. E ele já Mas está eu tô, anotado lá atrás. e anotou de Co- novo, né? Anotei Acho de que a minha novo. pergunta não foi clara para você. Você já era Ah, ligado ao Lao Tse ou não? É uma coisa que não faz parte do seu. não, não fazia parte, não fazia parte nenhuma. Uhum, E ele veio, né? Tanto que eu nem tenho nada dele. Agora eu vou comprar. uhum. E E aí não, ver o que que isso é uma sabedoria antiga, né? O que que isso ajuda você na sua prática diária, né? Alguma coisa com certeza você vai encontrar de vínculo, algum, né? algum recado vem. É, E o que me levou para a Índia falava de 490 antes de Cristo. E quando eu fui lá em Srinagar, eu encontrei um cemitério lá, que tem era 600 antes de Cristo. Mas eu fui procurar, porque aquilo foi muito vivo, né, para mim. uhum, Então, são algumas percepções, assim, que vêm, né, que então é essa consciência essa consciência do sono, ela é interessante do sonho, né? uhum, com certeza. Mas é isso. Obrigada, doutor. Obrigado por compartilhar aí, né? Depois um dia você nos conta como foi essa experiência, né? Encontrando a sabedoria do Lao Tse, né? Muito Pois bem. é, vou ter que estudar um pouco ele, conhecê-lo um É, pouco mais, já que ele quer falar comigo. tá joia. Podemos continuar, Cíntia? Agora a gente vai entrar no, acho que é o subcapítulo, qual, não sei. É 7.3. O despertar e as dimensões da consciência. Vigília não é uma palavra original da língua inglesa. Mesmo assim, a utilizaremos, porque ela define a condição oposta ao estado de sono. Descrevemos consciência como a condição que vai do coma à atividade alerta. Precisamos agora encontrar uma palavra que possa abranger o estado da consciência diurna. A palavra vigília já foi usada há muitos anos em um artigo importante e interessante. Por isso justifica-se utilizá-la novamente. O artigo citado foi publicado em uma revista filosófica holandesa e mais tarde reeditado em uma coletânea de ensaios. O título é Algumas observações sobre a vigília. Aqui na nota de rodapé é o Strauss, o título em alemão.
O autor, Strauss, afirma: não existem antônimos diretos para a forma substantiva correspondente aos verbos dormir e sonhar. Obviamente, não sentimos necessidade na vida prática de uma palavra especial para descrever um modo de ser que, de qualquer forma, é a condição indispensável para toda descrição e conversação. Assim foi introduzida a palavra vigília. Quando comparamos a condição de vigília ao estado de consciência do sonho, descobrimos que existe entre eles uma diferença fundamental. Quando estou acordado, posso rever os sonhos e, algumas vezes, ser capaz de recordar seus conteúdos e interpretar seus significados. Por outro lado, quando estou sonhando, sou totalmente incapaz de refletir sobre meu sonho, tal como posso fazer ao despertar. Em geral, estou completamente entregue ao mundo do sonho, sou parte integrante dele. Tão logo começo a refletir sobre ele, já começo a despertar. Strauss faz uma observação muito pertinente. Descrevemos o sonho, digamos, a partir de fora, mas não podemos olhar o despertar a partir de fora. Não é mais possível afastar-se. A compreensão do despertar é intrínseca ao próprio despertar. Nos deparamos aqui com um insight da relação entre os estados diferentes de consciência que pode nos ajudar a dar mais um passo em direção à compreensão do problema. Se tenho a possibilidade de olhar para meus sonhos desde o exterior, quando estou acordado, também não seria possível que eu olhe para o meu estado de sono. É uma pergunta, vou repetir. Se tenho a possibilidade de olhar para os meus sonhos desde o exterior, quando estou acordado, também não seria possível que eu olhe para meu estado de sono desde o superior, quando estou sonhando, de tal forma que um estado superior de consciência sempre contenha o inferior? Durante o sono, considero a condição de sono profundo a partir de fora. Durante os sonhos, estou ciente do sono, de alguma forma. E, durante a vigília, revejo o sono, assim como o sono profundo. Todas as outras formas de consciência estão incluídas na condição do estado de vigília. Mas a própria vigília não pode olhar para a sua própria condição como se estivesse de fora, a partir de um estado de consciência ainda superior. Ela só pode apreender a si mesma a partir de dentro. Por outro lado, a condição de vigília pode ser consciente dos sonhos, pode saber algo sobre o sono e o sono profundo. Assim, os 4 estados de consciência parecem estar entrelaçados um ao outro. Aqui é revelada uma situação que podemos comparar aos padrões das dimensões espaciais. A linha de uma única dimensão está contida no plano bidimensional e este está incluído e contido no espaço tridimensional. O ser que vivesse no estado unidimensional jamais seria capaz de perceber mais do que a linha. Ele poderia mover-se para frente e para trás, mas estaria condenado a permanecer na linha. O ser que vivesse na dimensão do plano teria a possibilidade de ficar ciente das linhas, mas não do espaço tridimensional ao redor. E apenas um habitante da extensão tridimensional pode olhar para planos e linhas tanto quanto para os pontos. Será possível levar a comparação entre estados de consciência e as 3 dimensões espaciais um pouco mais além e relacioná-las umas às outras?
É tentador imaginar que o estado de vigília no âmbito da consciência pode ser comparado ao espaço tridimensional. O estado de sonho corresponderia, então, ao espaço bidimensional do plano, e o estado do sono poderia ser comparado à linha unidimensional. Será que essa comparação contém ao menos um pouco de verdade? Ou será apenas mais uma correspondência lógica? Strauss chegou a uma compreensão fundamental no artigo acima mencionado, descrita da seguinte forma: estamos prontos para levantar quando acordamos do sono. Levantar significa superar a gravidade. Ao experimentar a corporalidade, percebemos que nos encontramos ligados ao peso, mas não acorrentados. Ansiamos pela leveza e flutuação ao sentir a ponderabilidade. Eu me vivencio naquilo que é mais verdadeiramente meu corpo, em oposição ao solo e ao próximo. A conquista parcial da gravidade, ao nos erguermos do chão, nos certifica de nossa existência monádica, nos confere liberdade de ação. Estamos confinados ao aqui através do peso, pela mobilidade, por sermos capazes de conquistar a gravidade e nos movimentarmos. Estamos potencialmente adiante, despertos. Estamos presos a um incômodo contínuo do aqui e agora, no qual o pêndulo tem que balançar entre segundos e minutos, onde sequência implica em consequência. Nossa, esse parágrafo dá para ficar um dia refletindo. O que de mais Sobre a importante consciência, Hum? desculpa interromper, se o doutor Ronaldo ou a Márcia puderem falar um pouquinho, a Cristina, sobre a consciência monádica. Mônada é uma expressão anterior, né, que eu entendo como sendo um centro, né? Então é a consciência de si. Eu entendo como consciência de si, né? Como ele fala aqui, a conquista parcial da gravidade, ao nos erguermos do chão, nos certifica de nossa existência monádica, nos confere a liberdade de ação. Né? Existe uma teoria das mônadas, acho mais complexa, mas eu entendo que seja nesse aspecto, né? Então, o fato de nós entrarmos no nosso corpo também, né, e sentir esse peso da gravidade, que é o que acontece no início da biografia, né, quando a criança sai da posição de decúbito, né, de estar deitada, dependente do outro, assim ela vai olhando para o mundo, conquistando o mundo, até que ela chega a andar, né? E é bem interessante quando você vê filmes ou você observa, né? Eu me lembro de ver minha neta aprendendo a andar também, a alegria que é da criança quando anda, né? Enquanto os pais sentem orgulho e alegria, mas a alegria expressa pelo ser humano, quando ele vence a gravidade, é incomparável. Né? É uma consciência de si, porque aí tudo isso é a base para que depois a criança, fazendo ainda movimentos na laringe, ela fala, e depois de tudo isso ela consegue, então, juntando as palavras, pensar. E quando o ser humano faz esses três pontos básicos, né, essas três grandes conquistas, andar, falar e pensar, ela então se autodenomina eu, que é a única palavra que nós não podemos ensinar para ninguém. Eu posso apontar para uma criança, apontar objetos, mas eu não posso apontar para a criança dizendo isto é um eu, porque eu é uma coisa única, né? Então, é essa expressão. E isso tudo tem a ver, né? Parece tão simples, todo dia de manhã a gente levanta vencendo a gravidade, né? E fazemos isso, nem percebemos, mas cada vez nós estamos consolidando a nossa consciência. Márcia, tudo bem? Uhum. Eu perguntei para a Márcia, que fez a pergunta, não a Márcia Lucena. Tudo, A Márcia- tudo bem, muito obrigada. O que de mais importante descobrimos com Strauss
é que o estado de vigília está intimamente ligado à capacidade de movimento e conquista das forças da gravidade. Entretanto, isso só é possível quando somos donos de nosso corpo tridimensional. É a psique que nos possibilita o movimento, o encontro com o próximo e a conquista do espaço ao redor. Assim, o estado de vigília e a conquista do espaço pela mobilidade estão íntima e misteriosamente relacionados. A criança que conquista a capacidade de estar ereta ao final do primeiro ano de vida não apenas conquista o espaço, aprendendo a lidar com a força da gravidade. Ela também aprende a olhar o outro e assim experimentar a si mesma como um ser distinto do mundo ao redor. Nesse momento, tem início a condição de vigília. Verticalidade e vigília estão intimamente relacionadas e ambas estão ligadas ao espaço tridimensional. Quando adormecemos, abdicamos da verticalidade e entregamos o corpo à força da gravidade. O chão, a cama, o lugar em que estamos deitados sustenta nosso peso. Não erguemos o corpo por meio da própria verticalidade. Mergulhamos e repousamos no plano. Transferimos-nos da posição ereta no espaço tridimensional para a postura que é quase bidimensional. E então começamos a sonhar. Strauss continua sua observação e declara: no estado de vigília, podemos nos comunicar conosco e com os outros. Acho que ele separou aqui de propósito, né? Conosco e com os outros. A pessoa que sonha está sozinha em seu mundo onírico. Ninguém mais pode entrar ali e nem ela pode deixá-lo. A pessoa que sonha, embora esteja consciente de si mesmo, está mais integrada às suas experiências do que alguém que está acordado. A pessoa que sonha está desamparadamente envolvida nos acontecimentos dramáticos ao seu redor. As imagens se sucedem e ela, a própria pessoa, é uma imagem entre as outras. Ela falha sempre que tenta escapar, até que finalmente consegue acordar. Quando está sonhando, ela é capaz de abandonar o sonho. Está confinada à condição bidimensional da consciência onírica. A pessoa que sonha se movimenta num plano cheio de imagens. Belos mundos podem estar espelhados nele. Podem aparecer fantasias paradisíacas ou infernais. Mas os sonhos nada mais são que imagens espelhadas, miragens, quimeras. As vivências oníricas aparecem no plano do espelhamento. São imagens refletidas e não realidades tridimensionais. Quando se cruza a ponte dos sonhos em direção à condição do sono, todas as imagens desaparecem. Deslocamo-nos do espaço bidimensional para a dimensão unidimensional. O corpo se torna uma linha e a consciência muito limitada. Ela se mantém apenas o suficiente para manter o tênue fio de contato com o mundo ao redor, através do qual podemos despertar, se necessário. Uma espécie de portal evita que impressões exteriores penetrem o mundo da pessoa adormecida. Ela está confinada à linha unidimensional de seu corpo. Mas é uma linha que chega bem longe, até o espaço cósmico onde reside seu ser verdadeiro. O corpo
nada mais é que um ponto sem dimensão no sono profundo ou quando ocorre o coma. É o buraco da agulha pelo qual nos movimentamos toda noite para restabelecer o eu e a vida. A consciência é, então, expandida por sobre o mundo todo. É a consciência cósmica que restaura a força para o próximo período de vigília, embora não possa ser lembrada. O que vocês acham dessa fala aqui? Eu pensei no, naquele mito que a Márcia estava repetindo, a Márcia Lucena estava repetindo, do fio de Ariadne, quando ele fala aqui nesse parágrafo da 143 que a pessoa que sonha está sozinha em seu mundo onírico. Ninguém pode mais entrar ali, né? E nem não pode tirar a pessoa de lá. Aí eu fiquei pensando, né? Fiz uma imaginação assim. O labirinto é a inconsciência. O sonho lá, o sonho, aquela parte que a gente não está acordado. E o minotauro, aquelas coisas que a gente tem que lidar com elas e que a gente não consegue elaborar, enfim, mas que atormentam a gente, né? Então ele estava sempre ali assustando as pessoas. E aí acho que é o Perseu, né? Se eu não me engano, Isso. né? Ele com o fio de Ariadne, que é a consciência, né? Que aqui eu encontrei, eu não estou achando agora no parágrafo. Ele ele não se perdeu, né? Assim, ele justamente ele tinha uma direção. Ele entrou, lidou com as suas sombras ali e ele conseguiu sair, né, daquilo com aquele fio que, para mim, assim, eu entendi que aquele fio seria, não sei, nem li o livro daquela pessoa que fez o fio de Ariadne, mas de repente aquele fio é a consciência, né, que ele não perdeu, ele manteve esse, não sei, foi uma imaginação assim. É interessante porque aqui ele tem uma trimembração também, né? A trimembração sempre está presente, né? Ele fala da unidimensional, o bidimensional e o tridimensional. E, na realidade, tudo está, de uma certa forma, interligado. Porque, como ele até fala, os sonhos, eles são imagens espelhadas daquilo que você viveu. E é tão interessante quando a gente pensa, né? Tem muitas representações do sonho em que a primeira coisa que aparece é o indivíduo flutuando, porque realmente você perdeu a noção de gravidade, né? Outro dia mesmo eu recebi uma imagem no WhatsApp, que era uma mulher andando numa bicicleta, né? No meio das nuvens, né? Então é uma imagem dessa imagem do sonho, né? E então realmente tem essa percepção, quer dizer, eu preciso da gravidade para ter consciência, nós vimos isso com a criança quando começa, depois você passa por uma outra instância, né, onde você flutua, digamos assim, e até uma que é específica, que é o sono, onde você realmente precisa entrar no estado total de inconsciência para que você refaça as forças que ele também comenta aqui, né? E é também bem especial quando uma pessoa fala: Nossa, eu dormi a noite toda, mas acordei cansado. E a gente até brinca, trabalhou muito à noite. Sim, muitas vezes a pessoa trabalhou muito à noite, trabalhou nos sonhos, né? Então, esse descansar não é tão pleno, porque para que eu possa descansar, eu preciso de uma grande inconsciência. E aí nós vemos por que que a criança cresce no primeiro setênio, nos primeiros anos de vida, cresce exponencialmente, né? Dentro do útero, então, é um crescimento de uma célula para um ser de 3,5 kg, 49, 50 centímetros, e depois, durante o primeiro, segundo ano de vida, a criança ainda cresce bastante, porque no sono, ela dorme, principalmente o bebê, ele dorme mais do que fica acordado. E com certeza tem muito poucas imagens do mundo físico, porque a criança está chegando ainda, né? Isso tudo permite que essas forças vitais estejam tão presentes que o ser humano cresce profundamente, né? Cresce exponencialmente, né? E à medida que nós vamos envelhecendo, principalmente uma pessoa mais idosa, muitas vezes ela já dorme muito pouco, né? Ela não tem essa necessidade,
né? Porque também corresponde ao fato de que a vitalidade vai cada vez mais diminuindo. Então, é um contínuo, né? É bem interessante essa relação de consciência e esses espaços unibi e tridimensionais. Mas a Laurice tinha uma pergunta, depois a Marta. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Oi, turma. Laurice, tudo bem? Tudo bom? Ronaldo, eu tô aqui escutando, né? Mas o meu filho também tá aqui escutando. E ele falou: Hum. Mãe, eu posso fazer uma pergunta pro doutor Ronaldo? Pode. Ele pegou a coisa meio pela metade, mas eu falei: Tudo bem, eu vou deixar. Então, ele que vai fazer a pergunta, tá bom, Ronaldo? Você tem condição de abrir a câmera ou não? Oi, bom dia. Bom dia. Eu sou o Arthur, filho da Lorize. E aí, como Arthur. ela disse, eu peguei a ligação no meio, né? Então eu não sei exatamente se você chegou a esclarecer a minha pergunta, mas é o seguinte: eu queria saber, é, do ponto de vista médico e espiritual, o que que o senhor acha que, que é a tarefa do sono? Por que que a gente sonha? Por que que a gente tem essas experiências? Por que que às vezes as pessoas também não sonham? Então, eu só queria que você pudesse esclarecer isso. Obrigado. Então, Arthur, vindo de trás para frente pela sua última pergunta, né? Por que que as pessoas não sonham? A Marta hoje tinha levado começou falando, né? Tem muita pesquisa hoje em dia sobre o sono, né? Pesquisa científica sobre o sono. E na realidade o que se percebe é que nós sonhamos todas as noites. Nós não lembramos. Então, quando a pessoa não sonha, em princípio, ela não está lembrando de uma vivência que ela teve. E a função do sono, primeiramente, biologicamente, seria assim: eu vou descansar, né? Porque a consciência, ela mata a vitalidade. E isso tem aquela grande imagem, né, do Prometeu acorrentado, né, que é uma imagem mitológica também, que o Prometeu ele foi uma pessoa que trouxe o fogo dos deuses para o ser humano, iniciando a cultura. E ele então foi punido. E ele era punido preso numa montanha no Cáucaso, e tem muitas imagens sobre isso, e que a imagem é justamente essa, uma águia comendo o fígado dele, e isso acontece durante o dia. E à noite ele refaz o fígado. Então, essa é uma imagem que é bastante interessante, porque a águia representa a nossa consciência, né? Antigamente você tinha aquela imagem da esfinge de Hammurabi, que era a cabeça de águia, uma cabeça humana com asas assim, do lado. Você tinha o tórax de leão e o corpo de boi, né? Então você tem o sistema neurosensorial com a águia, o sistema rítmico com o coração, com o leão e o sistema metabólico com o boi. O que que acontece durante o dia? A águia está super acordada e ela destrói a nossa vitalidade, que é representada pelo fígado, que é o nosso órgão mais vital. E à noite nós refazemos o fígado. Como é que eu refaço o fígado? Porque a águia não, a águia desaparece. A águia não está ali mais comendo fígado. E aí o Prometeu refaz o fígado, no outro dia de manhã a águia vem e come de novo. O que é essa coisa intermitente? É a nossa consciência de vigília e a consciência de sono. Então nós dormimos justamente para repor a vitalidade. Mas também tem um outro lado, como você colocou, o lado espiritual, que é a ida para esse âmbito de consciência não vígil, nos permite escutar o que o mundo espiritual nos diz. E aí nós recebemos informações e, inclusive, impulsos morais para a nossa vida cotidiana. Então, o sono tem toda essa importância, né? Não sei, Arthur, se eu consegui responder a sua dúvida, se você tem alguma coisa mais a perguntar. Não, respondeu sim. Fico muito agradecido pela resposta e eu gostaria de fazer mais perguntas se eventualmente eu tiver mais dúvidas. Tudo bem. Depois, hoje a gente tem um tempo específico, né? A gente tem uma pessoa ainda para perguntar. Aí eu te convido a estar sempre participando no sábado, que aí as suas dúvidas vão sendo, espero, poder ser resolvidas, né? Nós temos Ah, uma sim, limitação de tempo, né? entendi, Mas entendi. agradeço a sua participação aí. Fico Muito feliz que obrigado. você esteja.
conosco aqui. Obrigado a você. Marta? Só reforçando, né, que aquilo que você falou da criança que cresce, né, que precisa, que cresce, então, que dorme muito, né, porque o Uhum, hormônio do crescimento, ele é liberado durante o sono. Então, a uhum. importância, né, do sono como uma coisa que estrutura, que faz a reparação, né. Era só essa... E também complementando o que você falou, Marta, é bem interessante assim, o que que a ciência esotérica, né, naturalmente não só antroposófica, mas toda a pesquisa espiritual fala, a ciência acadêmica vai comprovando através de substâncias, né? E é interessante pensar que no mundo físico as coisas precisam se engendrar. Então, por exemplo, espiritualmente, aqui, se eu pensar numa pessoa com quem eu preciso conversar, eu gosto muito dessa pessoa, essa pessoa está do outro lado do planeta, não tem problema. Espiritualmente, eu já estou com ela. Mas fisicamente, eu preciso pegar um meio de transporte, um carro, um avião, um navio, seja o que for. E na natureza física é a mesma coisa. Para que esses processos se engendrem, eu vou encontrar uma substância que faz isso, que no caso, o hormônio do crescimento. E a palavra ingênua. substância já diz isso, né? É subestare, é uma palavra, né? Vem do latim, a matéria está sobre uma condição superior. E essa condição superior é essa necessidade de apagar a consciência para permitir o crescimento. E que essa substância, que é o hormônio do crescimento, ela comprova isso, né? Mas desculpa, Marta, você ia falar alguma coisa, me parece. Não, não, era só Não? isso mesmo. Tudo bem? Muito bem. 9h33, podemos hoje encerrar aqui, né? Agradeço aí a participação de vocês, desejo um bom fim de semana, né? E sábado que vem continuamos aí nessa busca de entender a consciência, né? Sábado que vem eu vou estar no simpósio da Associação de Odontologia Antroposófica, então Ah, que não vou bom. poder participar. A consciência vai para o dente, né? Vai ser Não, isso. não é nem prudente, eu vou falar de bruxismo. Mas tá aí, tá joia. Tem a ver, né? Porque o bruxismo Tem. também tem algo a ver com esse aspecto. Espero que o É, capítulo aqui te ajude aí, bastante. né, a poder apresentar esse material, né? É. Muito bem. Obrigado. Bom Bom, sábado Muito a todos. obrigada, bom bom sábado para sábado a vocês. todos. Boa semana. Obrigada. Tchau, Tchau, Eu vou tchau. tchau. desligar